Sejam bem-vindos. Esse é o podcast Casa de Gata. Literatura, poesia, dicas de filmes, dicas de livros e um bate-papo descontraído sobre a vida cultural em uma cidade periférica. Porque sim, existe vida cultural além dos grandes centros. Mais uma parceria da Casa Eliseu Brancoff com a página de incentivo à leitura Capitule, por Ana Paula Frazão e Jaqueline Cartelli. Era uma vez um homem que estava pescando, Maria, até que apanhou um peixinho. Mas o peixinho era tão pequenininho e inocente e tinha um azulado tão indescritível nas escamas que o homem ficou com pena e retirou cuidadosamente o anzol e pincelou com o iodo a garganta do coitadinho. Depois guardou-o no bolso traseiro das calças para que o animalzinho sarasse no quente. E desde então ficaram inseparáveis. Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava, a trote, que nem um cachorrinho, pelas calçadas, pelos elevadores, pelos cafés. Como era tocante vê-los no 17. O homem, grave de preto, com uma das mãos segurando a xícara de fumegante moca, com a outra lendo o jornal, com a outra fumando, com a outra cuidando do peixinho, enquanto este, silencioso e levemente melancólico, tomava a laranjada por um canudinho especial. Ora, um dia o homem e o peixinho passeavam na margem do rio, onde o segundo dos dois fora pescado, e eis que os olhos do primeiro se encheram de lágrimas. E disse o homem ao peixinho: Não me assisto o direito de te guardar comigo. Por que roubar-te por mais tempo ao carinho de teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteira? Não e não. Volta para o seio da tua família. E viva eu cá na terra, sempre triste. Dito isto, verteu copioso pranto e, desviando o rosto, atirou o peixinho na água. E a água fez um redemoinho que foi serenando, até que o peixinho morreu afogado. Esse texto se chama Velha História e é de Mário Quintana e está no livro Poesia Completa. Olá, eu sou Ana Paula Frazão. Eu sou Jaqueline Cartelli. E hoje, aqui no nosso podcast, a gente vai conversar com o pessoal do Cineclube Gengibirra. O Cineclube Gengibirra é uma parceria que a gente tem lá na Casa Eliseu Brancoff. Eles exibem um filme e a gente conversa sobre esse filme depois. E o que a gente vai retomar e também que a gente vai conversar hoje é sobre o acervo, que está bem legal, e também sobre os empréstimos. Mas aí sobre isso a gente vai falando. Então, se apresentem aí os nossos amigos. Sou a Michele Kass, junto com o Johnny, eu organizo o Cineclube Gengibirra. Sou formada em artes visuais. Lá na faculdade eu descobri que eu gostava muito de cinema, fui fazer uma especialização e tal. E aí, numa conversa de bar, né, Johnny, comendo um hambúrguer no bar, a gente decidiu que devia fazer um cineclube para exibir os filmes que a gente gostava e tal, porque não tinha cinema em Araucária. Enfim, juntar uma galera que gostasse de cinema, ver filme e conversar sobre. É bem isso mesmo. Então, eu sou o Johnny Castro, né? A gente começou o cineclube, foi em 2015 que a gente fez as primeiras exibições e a gente veio conversando sobre isso um pouco tempo antes, desse jeito mesmo, de conversa de bar. Eu nem frequentava cineclube na época, né? Eu nem sabia que existia esse tipo de coisa, e a gente descobriu junto ali, descobri que existia cineclubes e falamos, mano, vamos fazer um em Araucária, não tem cinema, né, desde do famoso histórico cinema do Galiza em Araucária, que falam que existia lá nos anos 40, 50, 60,
Araucária não tem cinema e a gente teve essa ideia de fazer um cineclube em Araucária. Falando sobre a descoberta do cineclube, eu não frequentava também, nunca fui dessa galera cinéfila nem nada, esse interesse é bem tardio, na verdade. Na FAP mesmo tinha o cineclube, que calhava de ser assim, no mesmo dia que eu tava fazendo estágio lá, tinha um puta do intervalo até começar a minha aula, e daí tinha o cineclube nesse meio, e eu e meu amigo, né, o Laroca, a gente começou a participar toda semana, e vi muita coisa legal, e assim, eu achei que seria muito bacana, né, quando joguei a ideia pro Johnny, eu pensei muito nisso, né, de como eu não era, assim, uma pessoa, né, tipo, aficionada por cinema, e acabei me tornando por conta do cineclube, né. E como que foram as primeiras apresentações de vocês em Araucária? Onde que elas aconteceram? A gente começou no Ponto Rock Bar, né, que era o bar do amigo nosso, do Juan, que existia ali na rodovia. Quando eu e a Michelle tivemos essa ideia, a gente já chegou para ele, já falou lá, era um lugar bacana, tinha um espaço legal, né, o lugar onde aconteciam os shows das bandas, lá tinha um palquinho e atrás a parede era lisa, né, e dava muito para colocar um telão, uma tela branca ali e exibir, né. E a gente já falou com ele, a gente não tinha um projetor na época, né? A gente conseguiu um projetor emprestado e a gente demorou muito para conseguir comprar um projetor, né? A gente ficou bastante tempo com o projetor emprestado. E eu lembro que a primeira exibição que a gente fez, na verdade, foi um teste, né? Então a gente chamou só amigos e amigas e pessoas próximas, assim, e bolamos um questionário de qualidade mesmo, uma pesquisa qualitativa para saber o que eles tinham achado, se rolava continuar, ou se eles achavam, não, isso daqui é um absurdo, parem com isso. E deu certo, foi muito bem recebido e tal. E daí a gente começou. Foi o Cinema Paradiso que a gente exibiu? O primeiro, eu não me lembro, mas eu tenho anotado. Eu tenho tudo aqui. Foi o Cinema Paradiso, foi dia 13 de agosto de 2015. E essa coisa da organização do cineclube, assim, como que se organiza um cineclube? Tipo, vocês foram atrás dessas informações e tal. E aí, o que pode, o que não pode fazer um cineclube? Tipo, vamos supor que alguém queira montar um. Eu sei que existem algumas regras e tal, mas que vocês deram uma olhada nisso. E como é que faz para ter um cineclube? O que eu preciso fazer? Então, não existe no Brasil legislação específica para cineclubes. Então, em se tratando de lei especificamente, assim, não tem. Existe uma normativa da Ancine que fala, que dá uma orientação, né? Ela dá algumas orientadas no que pode, no que não pode, no que é bacana e o que não é. Então, um cineclube, ele basicamente é assim, a gente só pode lidar com filmes originais, não pode, de forma alguma, filme pirata, né? Filme baixado, filme da internet e tal. E serviços de streaming também não, porque apesar de serem os filmes originais e tudo, os pacotes de streaming, né, as plataformas de streaming, proíbem a exibição pública nos seus termos de uso. Então, a única forma que a gente pode fazer exibição é através de DVDs. Então, é DVDs originais, né, e claro, Blu-ray, VHS também, para quem ainda tem, né, caso ainda exista em algum lugar, mas são só filmes originais. E não pode, como você está lidando com um material de direitos autorais alheio, né, você não pode cobrar entrada. Então, o cineclube ele não pode ter lucro de forma alguma. Então, ele tem um caráter pedagógico, ele serve para você exibir um filme e debater esse filme depois. Ele tem que ter entrada gratuita e são só filmes originais. Então, um resumo bem grande, assim, são essas 3 regras, assim, que dão um norte de como que o cineclube tem que funcionar. E a questão dos filmes, assim, a escolha do que vai ser exibido, como vocês têm feito e tal. Eu sempre falo, né, na verdade eu vi uma palestra uma vez da Ana Carla falando sobre essa dominação do cinema americano, né, que o cinema americano, que os Estados Unidos, na verdade, usou isso estrategicamente, quando ele enfiou o filme americano em todas as salas de cinema do mundo, porque eles sabiam que a cultura deles, estando, né, e as pessoas acreditando que a cultura deles era melhor do que todo mundo, eles iam ganhar uma importância, e a importância que eles têm hoje no mundo. Então, grande parte dela foi conquistada através do cinema, né, que é essa dominação deles das salas de cinema de outros países.
E nisso, assim, como que vocês escolhem esses filmes? Tem ainda uma leva grande de filme americano? Vocês fazem questão de outros países? Enfim, como é que vocês fazem essa escolha dos filmes? Então, a gente sempre se reúne para decidir isso junto, né? E a primeira coisa que a gente decide, eu acho que é o tema do ciclo de exibições, né? Então, o primeiro ciclo que a gente fez, a gente queria discutir o cinema como linguagem. Então, a escolha de filmes foi baseada nessas temáticas. Tipo, hoje a gente vai debater direção. Hoje a gente vai debater roteiro. Hoje a gente vai debater cinema de gênero e assim sucessivamente. Então, o primeiro ciclo foi dessa maneira. Eu não me recordo, a gente tinha filme americano sim, até porque tinha um lance lá, dos temas lá falava sobre o cinema, né, como indústria cinematográfica e tal. A gente nem chegou a exibir, né, Johnny, que era o Titanic, eu acho, né, que a gente ia exibir e tal. Eu não me lembro, porque eu lembro que nas últimas exibições que a gente tinha programada, esse primeiro ciclo era para durar 1 ano, né, e o ponto fechou. Mas tinha tanto filme americano quanto filme de outros países, assim. Não era só filme cult, assim, sabe? Nem só filme americano. Como a gente tinha já uma temática bem definida, a gente exibiu bastante coisa, né? Até as escolas mesmo a gente falou do neorrealismo, a gente falou de expressionismo, que são escolas que não são americanas, né? Então, eu acho que nesse sentido, assim, do que você falou, o Cineclube é bem diverso. Não tem só filme mainstream. E eu acho que a gente tenta conseguir um equilíbrio, assim, na programação também, no sentido de que se a gente coloca só filmes mainstream, só filmes que as pessoas conseguem assistir em qualquer lugar, né, um filme que tem em todas as plataformas, que é fácil de conseguir o DVD, que tem nas locadoras e que todo mundo... hoje em dia não existe mais, mas que todo mundo já alugou e já assistiu, você acaba passando mais do mesmo, né? Um filme que todo mundo já viu. Então, eu acho que esses filmes têm que ser conversados também, né? Então, tipo, um Velozes e Furiosos da vida. Não é um exemplo de um super cinema, mas é um filme que com certeza tem assunto para falar. Se a gente exibir ele, a gente vai achar alguma coisa para conversar. Mas a gente tenta equilibrar isso com filmes menos conhecidos, menos famosos, até por causa daquela coisa que a Michelle falou bem no começo, né, de você se descobrir coisas diferentes. Então, ela descobriu na FAP lá o Cineclube, uma coisa que ela não conhecia, que foi legal, e se a gente exibir só filmes que todo mundo já viu, que todo mundo conhece, você acaba que você não traz coisa nova, né? Então, a gente busca sempre esse equilíbrio. E como que vocês fazem essa renovação do acervo, para aumentar esse acervo de vocês, porque, né, as locadoras não existem mais locadora, enfim... Vocês aceitam doação? Vocês fazem campanha de doação de quem tem para doar? Ou como que vocês fazem isso, já que não pode gravar, tem que ser original? Então, o que acontece? Nas primeiras exibições, naquele primeiro ciclo lá, a gente fazia dessa forma que a Michelle falou, né? A gente sempre escolheu o tema primeiro, para depois decidir qual filme que a gente ia usar para discutir aquele tema. E nos primeiros anos, a gente foi comprando os DVDs, né? A gente sempre comprava. E de um tempo para cá, depois quando a gente ficou um tempo parado com o Cineclube, quando a gente voltou já na Casa Eliseu Voronkoff, a gente começou a ter dificuldade em achar filmes para comprar. A gente sempre usava Livrarias Curitiba, Livrarias Cultura, americanas, né? Você não acha mais variedade de filmes, né? Nada, assim, não tem mais filmes em DVD nem para vender, né? Quanto mais para alugar e nem para vender. Então a gente começou a ter dificuldade com isso. E daí a gente usava os filmes que a gente tinha mesmo, né? Os meus, os da Michelle. E daí aconteceu que a gente recebeu uma doação gigantesca de filmes no começo do ano passado, né, que foi bem bacana. Tem mais de 400 filmes no acervo hoje, que a gente usa, na grande maioria dos casos, esses filmes para as exibições, né, e a gente aceita, sim, mais doações, né, o único problema que a gente tem hoje é a falta de espaço, né, porque a gente tem tanto filme que a gente não tem onde colocar. Então, para a gente receber doações novas, a gente tem que conversar, né, com a pessoa que está doando para ver quais filmes ela tem e se a gente vai conseguir receber eles, né, com qualidade lá. E assim, o que vocês acham, né, agora que o projeto já andou, assim, um tempo, né, tipo, da importância do projeto, assim, o que vocês acham que tem de legal e por que é importante continuar e por que vocês continuam? Eu pergunto porque eu vejo igual a casa, assim, né, ela foi ganhando
uma importância, e a gente foi entendendo o lugar dela aos poucos, assim, né? Então a gente viu que era legal para mais gente, que tipo tinham coisas que aconteciam lá que era muito legal, então acaba que vai ganhando uma importância, assim. E no Cineclube, tipo, o que vocês percebem, assim, putz, isso vale a pena continuar por causa disso? Eu acho que os debates, assim, principalmente quando a gente conseguia organizar e iam turmas de escola, né? Debater com uma galera que pensava diferente da gente. Porque o que acontecia? Muitas vezes é uma galera que a gente já conhece, que já tem um pensamento parecido com o nosso e tal, segue, né, uma mesma linha de pensamento, e a gente acabava, tipo, todo mundo, um falava uma coisa, não, é isso aí mesmo e tal. E daí, quando vinha gente que pensava diferente da gente, que rolava uns debates assim, que parecia que a galera ia se socar, era muito legal. Pra mim, assim, era o que mais compensava, sabe? Porque daí a galera quase se matava, mas daí no final da história toda, as pessoas saíam de lá entendendo melhor o ponto de vista do outro, sabe? Tendo um pouco mais de empatia pela opinião do outro, e pensando diferente também. Quando rolava essa modificação assim, de pensamento, sabe? Essa desconstrução de estereótipo, de preconceito, assim, que a gente viu, assim, algumas vezes nos debates, era muito legal. E também, assim, acho que mostrar um mundo novo para as pessoas, né? Tipo, quando ia gente que não conhecia muita coisa e tal, era bacana por isso, assim, sabe? Enfim, no meu ponto de ver, é o que eu mais gostava, que mais me faz, assim, querer achar que vale a pena, assim. Eu acho que é bem isso mesmo, eu concordo plenamente. A gente fazia de vez em quando aqui na minha casa fazia umas maratonas de filme, assim, de vez em quando, né? E daí era só os amigos, a gente chamava pra dentro de casa os amigos, assistia um monte de filme e passava o domingo inteiro comendo e vendo filme, né? E o Cineclube, ele tem uma coisa diferente, que esse negócio dos debates é realmente uma coisa diferente. Você tá discutindo um assunto e são assuntos geralmente que a gente tem buscado nos últimos anos, assuntos que precisam ser discutidos, né, que a sociedade precisa falar e que muitas vezes a gente vê que a sociedade não quer conversar aqueles assuntos, né. Acho que é muito importante ter um cineclube discutindo isso, é uma instância a mais na sociedade para estar discutindo isso e trazendo essa galera que pensa diferente para talvez eles verem, pois tem esse lado também. E mesmo pra gente, né, ver o lado que eles têm também de uma opinião diferente, de uma situação de vida diferente que a gente não conhece. Vocês acham que tem muita resistência ainda com filme nacional? Ou a galera gosta? Eu acho que tem. Tipo, rola, filme brasileiro? Filme brasileiro? Acho que sempre rola isso, né? Enfim, a galera ainda tem, assim, ainda torce o nariz e eu acho que a gente também não exibiu tantos filmes brasileiros, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa que está diminuindo bastante, eu tenho a impressão. E isso eu acho que tem muito a ver, inclusive, com as plataformas de streaming, porque em locadoras eu acho que não era tão... Sei lá, por exemplo, em locadoras geralmente você tinha lá uma seção, né? Cinema brasileiro, uma prateleira para isso. É uma coisa que faz uma diferença muito grande para acabar com se não querer, né, assistir filme brasileiro. Não fazer com que aquilo seja diferente das outras coisas. Então você colocar os filmes brasileiros ali no ação, comédia, romance e tal, e não colocar como se fosse uma categoria só filme brasileiro, assim, sabe? Daí você rotula ele de uma maneira diferente. E eu vejo que plataformas, inclusive como a Globoplay, né, que foca bastante em filme nacional, e outras também, o Telecine e a Netflix, eles não têm, eles têm lá as categorizações e tal, mas os filmes estão junto com todos os outros. Então você vai pesquisar, hoje eu tô a fim de ver um filme de ação. Vai aparecer os filmes americanos e brasileiros junto, na mesma lista, assim, sem muita divisão. Eu acho que isso ajuda. A gente vai ter lá o marco da Carlota Joaquina, né? Mas depois disso a gente teve uma retomada do cinema nacional e também eu acho que daí com o aprimoramento de umas leis, assim, né? Tipo a Ancine, aí você vai ter as leis de incentivo ao audiovisual. Eu acho que deram um up, assim, porque cinema é uma coisa muito cara para fazer, né? Não é uma coisa que seja barata. E eu acho que também tem isso, assim, do Brasil às vezes não entender a importância da valorização da própria cultura, né? Que é isso que faz com que a gente se destaque fora e tal, que é o entendimento que eu acho que o pessoal, né, os estadunidenses,
compreendem muito melhor, né? Eu também estou aprendendo que a gente não pode chamar de americanos e nem de norte-americanos, são estadunidenses. Sim, Cada um no seu lugar. Né? Eles que não se acham americanos. Aí eu acho que essa valorização que a gente precisa fazer, né, do cinema nacional. E aos poucos eu acho que a gente vem conquistando, porque na verdade também a gente vem conquistando respeito fora, né? Eu acho que isso também, essa ideia do pessoal tá mandando os filmes para os festivais internacionais e tal, e que a gente está conquistando um respeito fora, tá reverberando, eu acho, também aqui dentro. Sim, isso que você falou do investimento é muito, é isso, sabe? Porque o pessoal, assim, tem mania de falar, porque o cinema argentino é muito melhor que o brasileiro, mas compara o investimento que o cinema argentino tem com o investimento que o cinema brasileiro tem. Então, se você não investe, o que você quer em troca, né? Então, é bem complicado. Então, e sim, eu concordo, acho que a gente tem uma crescente, assim, de valorização do filme brasileiro, né, em outros países e tal. A gente vê o Bacurau, o Aquários, então são filmes bem recentes, assim, que tiveram um reconhecimento fora do Brasil, assim, que muitas vezes aqui não tiveram, né, e é uma pena, porque tem muita coisa boa, né. E gente capacitada para produzir, gente criativa, pessoas com qualidade que fariam coisas muito boas se tivessem recurso. Isso não falta no Brasil, isso tem muito. Eu acho que uma outra dificuldade também bem grande é a questão do acesso, porque a gente sabe que as classes mais carentes não têm acesso, e de repente são projetos como os de vocês, que conseguem, às vezes, aproximar um pouco, né, as crianças, o adolescente, adulto mesmo, do cinema, da tela, dessa arte, porque é difícil, né? Com as locadoras ainda ficava mais fácil, mas ainda assim o cinema mesmo, na tela grande, eu acho que o acesso é bem complicado. Ainda é uma forma de entretenimento um tanto cara, porque não é só ir ao cinema, tem toda aquela pira, né, da pipoca, do refrigerante, tem todo aquele ritual. Então, tipo, você vai no cinema só com o teu dinheirinho lá do ingresso, a meia entrada lá, mas você vê todo mundo comendo pipoca, você não tem grana pra pipoca, você se sente excluído pra caramba, né? Então, é tenso, né? A gente acaba vendo que é uma arte cara, né? Eu fiz um curso agora, a gente participou daquele festival Curta Caicó, e aí a gente fez alguns cursos, a Jaque fez eu fiz acho que 2 cursos lá, e a gente fez um de filme, assim, que era filme instantâneo, era cinema instantâneo o nome da oficina, e é um projeto que eles têm e que eles fazem filme com o que tem. Só que o que tem é uma câmera Sony, não sei o que custa um absurdo, entendeu? Aí eu penso, nossa, eu tenho um celular só, da Samsung, é o que eu posso usar para fazer o filme. Então tem isso também, que acaba que de qualquer forma é uma arte cara, né? Por mais simples que você tente fazer para ter um mínimo de qualidade, acaba sendo uma arte cara, né? E aí essa coisa também dos cinemas de rua terem diminuído muito, e a questão do shopping, que transformou a coisa mais elitista ainda, porque daí é uma estrutura maior e mais assustadora, né? Também acho que distanciou o povo um pouco do cinema, né? Quando o cinema era na rua, eu acho que ele assustava um pouco menos, assim, as pessoas menos favorecidas, era uma coisa mais povão. Aí agora Curitiba retomou ali com... Como que é o nome do cinema ali? Passeio. Cine Passeio. Cine Passeio. Então, mas aí igual o Cine Passeio, só que daí também ele ainda tá assim muito cult. É difícil de achar. Às vezes que eu tentei ir lá, não tinha ingresso, assim, sabe? Esgotava super rápido, assim, coisa de louco. Ele tem uma grande vantagem de ser barato, né? Ele é realmente uma tentativa de ser acessível mesmo, o cinema. Sim, tem umas sessões de graça também e tal, é bem bacana. Só que daí as salas são pequenas, né? O ingresso esgota muito rápido. É que eu acho que ele não atinge também as pessoas de periferia, né? Ele atinge as pessoas ali do centro, né? Sim. Então, aí eu peguei ainda aqueles cinemas que tinham no centro ali, o Hits, aí eu ia assistir, tanto que eu assisti Carlota Joaquina, Terra Estrangeira, tudo lá pagando R$3 o ingresso. Então era, né, na época que eu estava no estadual, a gente reunia a galera. Tinha uma galera de lá, mas eu levava às vezes uns amigos daqui e a gente ia assistir cinema nesses cinemas da Fundação Cultural na época, que custava R$3 o ingresso. Então acabava que aproximava mais as pessoas. A primeira vez que eu fui no cinema também paguei super barato. Era um rolê que tinha lá no Omar.
Era um cinema, assim, bem pequenininho também, mas eu lembro que tinha um dia lá que era R$ 3 e quem era estudante ainda pagava R$ 1,50. Foi a primeira vez que fui no cinema na vida também, já tava no ensino médio, imagine. Então, pra gente que mora em Araucária, é uma coisa mais complicada mesmo. A gente fala que é elitista, mas não é só a questão do elitismo também, mas a questão da distância, né? De você ir até Curitiba e tal, é uma coisa complicada, assim, pra quem, tipo, né, para criança, por exemplo, se não é pai e mãe levar, não vai, né? Então, Quando eu vim do interior para cá também era isso. Eu vim para Araucária, eu estava com 11 anos de idade. Eu morava em Toledo antes, né? E lá não existia cinema. Não sei se hoje em dia tem, né? Mas era no ano 2000 isso, até aquela época não existia cinema lá. Então a primeira vez que eu ouvi falar que existia a possibilidade de ir no cinema foi quando eu vim para cá para passar as férias com meu tio no ano 2000 e ele me levou no Shopping Estação para ver um filme. Eu lembro que eu assisti o Trapalhão e a Luz Azul. Primeira vez na minha vida, porque lá nem existia isso, então... E, Johnny e Michelle, já fizeram algum trabalho em escola, assim? Porque esse cineclube, né, como hoje projetora de vocês têm essa possibilidade de fazer ele rodar por aí, né, de repente, fazer itinerante. Vocês já fizeram algum trabalho assim? sim. Até no primeiro ciclo de exibições, a gente ia uma vez por mês, se não me engano, em escolas. A gente fez algumas exibições no Colégio Helena, a gente fez algumas exibições no Colégio Marilze e a gente fez algumas exibições também no interior, no colégio lá no Tietê, que acho que era o Anacava, se não me engano. E durante as ocupações também foram feitas algumas exibições com a galera das ocupações aí. Acho que foi no final de 2016, e que várias escolas passaram 2, 3 meses ocupadas pelos alunos, né, e comandados pelos alunos e tal. Foi um acontecimento muito legal, muito bacana, e a gente levou o Cineclube algumas vezes nessas escolas também. Para mim, aquilo lá foi bem marcante, assim, porque a gente exibiu todas as vezes o filme Persépolis, que é um filme de uma diretora iraniana, né, ela é iraniana com cidadania francesa, que é a Marjane Satrapi, e é um filme que fala sobre poder político, sobre ditadura, sobre toda essa influência de quem tem mais poder sobre quem tem menos poder, né? E ter levado aquilo ali para as escolas, para uma galera, uns adolescentes que estavam numa luta muito importante ali, numa briga muito importante naquela época, e rolou umas discussões muito legais também, uns debates muito legais. Foi bem, bem legal, sabe? Foi uma experiência muito rica naquela época. Sim, eu acho que as exibições nas escolas, como um todo, eram muito legais, assim, sabe? Aquela coisa, né, da gente não pregar para convertido, né? Da gente ter várias opiniões diferentes ali. Era muito bacana, assim. E a galera tratava a gente super bem, assim, os alunos. Eles eram super receptivos, né? Às vezes tinha uma galera assim meio mala, mas era do colégio, assim, não dos alunos, assim, sabe? Que queria obrigar a galera a ver filme, daí a galera ficava meio puta, e daí, no fim das contas, era legal, assim, porque, né, quem iria embora acabava ficando e assistindo os filmes. Então, enfim, era bem bacana, assim, a gente se divertia bastante, assim, quando fazia nas escolas. Era legal que nas escolas que a gente foi mais de uma vez, né, era muito interessante, porque na primeira vez você via que os adolescentes estavam tímidos e tal, né, pô, uma galera nova, estão chegando, botar filme, que é? Eles querem que a gente fale, como assim debate, né, que é isso? Filme não é aula, e né? Eles estavam tímidos, né? Não é aula. Filme não é aula. E daí, tipo, já na segunda, terceira vez, eles já estavam mais falantes, assim, já levantava a mão, já falava, já emendava uma opinião ali. Foi isso também, tipo, de um mês para o outro, assim, foi muito, muito legal. Sim, a gente ia criando um vínculo, né? Eles já sabiam quem era a gente e tal. Então era bem legal. No começo tem aquela resistência, mas depois a gente vai, né, isso vai se rompendo e a galera vai gostando, então era bem divertido. Eu gostava de fazer
as exibições nas escolas. Era estranho, né, Michele, que às vezes essa resistência eu senti uma ou outra vez, assim, que partia da própria coordenação do colégio, direção, pedagogia, sei lá, de alguém. Porque tinha isso que você falou, deles quererem obrigar os alunos a ficarem. Então, se vocês não ficarem assistindo o filme, vocês vão levar falta e vão perder nota. E a gente, tipo, cara, isso é exatamente o que a gente não quer que aconteça. A gente quer que eles queiram estar aqui para sentir prazer na conversa que a gente vai propor aqui agora, né? Exatamente. Isso era meio chato mesmo, assim. Querer obrigar, sabe? Não é para ser, né, uma coisa compulsória e tal. Assim. É da estrutura do sistema de ensino, isso, né? Vale para qualquer coisa, é difícil mudar isso. Acontece com a literatura, né? Acontece com o cinema, tipo, quando vira uma obrigação, assim, né? É ruim. Quando, na verdade, a ideia, eu acho que dessas conversas acabam sendo estimular a reflexão, né? A arte acaba sendo a expressão de alguém sobre alguma coisa. E aí poder usar isso como meio, né, para poder conversar sobre assuntos que são importantes, né, para as pessoas, enfim, para a gente viver no mundo é muito legal. Aí é muito ruim quando você torna isso uma obrigatoriedade, né, que é igual a história das fichas dos livros. Você sai traumatizado, tipo, meu Deus, eu tenho que ler, tenho que fichar essa coisa desse livro, né? Porque é legal, assim, você trabalhar o cinema, o clássico, seja lá o que for, mas tem que ter essa mediação, né? Essa coisa de ser prazeroso de uma outra forma, né? Eu acho que tem várias maneiras de você debater lá um tema que talvez seja super importante para a aula de história, ou para a aula de geografia, ou para a aula de sociologia, de filosofia, né? Sem usar imposição, né? Só com essa conversa, só com essa discussão. Isso é muito rico, né? Só que realmente é como o Johnny falou, não é um costume, né, da escola fazer isso. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a disponibilização desse acervo, né? O que tem lá, o que as pessoas podem, enfim, o que elas vão achar lá no acervo do Cineclube, qual que é o esquema para emprestar. Então, a gente tem mais de 400 filmes hoje de acervo, né? Tanto de filmes que eram meu e da Michelle, quanto filmes que a gente foi comprando naquela época e os que vieram de doação depois. Esses filmes estão disponíveis para empréstimo. Igual a Ana falou, a gente começou a catalogar e organizar e deixar eles bonitinhos um pouquinho antes do apocalipse, ano passado, né? Daí veio esse troço que a gente está vivendo. Aí a gente parou e deixou lá, né? Por um tempo, a casa ficou fechada e tal. E daí agora a gente está retomando. Então, essa semana a gente está terminando de organizar a prateleira lá. Eles já estavam, os filmes todos catalogados, né? Mas agora eles estão ficando organizados na prateleira para ficar mais fácil da gente achar quando alguém quiser, né? E a gente tem uma lista, né? Essa lista, ela tá online, então depois a gente vai passar esse link, né? Acho que dá para passar o link na descrição aqui do podcast, né? Para vocês já acessarem esse link e já verem o que a gente tem. Então, dá para essa lista ali, ela tá no Drive, né? Então dá para você orientar, filtrar ela por nome do filme, por nome do diretor ou da diretora, né? E assim por diante, para você pesquisar ali o filme que você tem interesse. E daí você viu ali, eu quero assistir tal filme. Você já avisa a gente um dia desse separado, passa lá na Casa Eliseu buscar o filme, devolve uns dias depois. Todo empréstimo é gratuito. A gente só está limitando a 2 empréstimos por vez, né? 2 filmes por vez, para a pessoa não levar 10, 15 filmes, demorar muito para devolver e tal, acabar não assistindo. Então, 2 por vez, devolve, pega mais 2. E uma coisa que a gente queria muito incentivar, né? Que a gente quer que se torne até que o Cineclube Gengibirra se torne uma fonte de empréstimos de acervo, principalmente para escolas, né? Então, professores e professoras que querem, eu tenho interesse em exibir um filme com os meus alunos para falar sobre tal assunto. Fala com a gente, vai ter essa lista disponível, a gente vai divulgar ela bastante. Dá para ir lá na casa, mas para conhecer a nossa prateleira lá e tal, posso levar para exibir para os meus alunos. Com certeza, a gente incentiva muito e a gente quer até que o Cineclube se torne uma fonte disso mesmo. Então, eu acho que uma coisa legal que rolou, né, que acho que é importante a gente falar, até estava rolando umas polêmicas aí sobre os editais e tal, e como os editais são importantes para iniciativas, eu acho, como essa, né, e são inúmeras, né, que a gente vai ter aí de gente fazendo projetos culturais e que atendem gratuitamente um número legal de pessoas, que eu acho que é ali um caso do Cineclube, né, e acabou que a gente podendo acessar alguns editais, alguns recursos, o Johnny passou
em alguns editais do Estado, a gente acabou passando também em editais do Estado e aqui do município, a gente conseguiu também trazer um pouco mais de conforto, eu acho, para a estrutura, né? Porque a gente não tinha cadeiras legais, assim, tipo, nossas cadeiras eram de madeira, às vezes os banquinhos, não tinha como encostar direito, enfim, e a gente conseguiu adquirir cadeiras melhores, a gente conseguiu escurecer melhor a sala, com cortina, então, como também tem essa importância, né, desse fomento que acaba acontecendo, e que é importante o investimento do poder público nesse sentido, porque sendo um projeto que é totalmente gratuito, como é o caso do Cineclube, ele não tem recurso para melhorar as estruturas, né, ou com a aquisição dos filmes, que vocês acabam adquirindo com dinheiro de vocês, né. Então, também, eu acho que é sempre importante a gente alertar as pessoas para isso, que as pessoas se liguem, assim, da importância das políticas públicas voltadas para a cultura, porque o resultado sempre vai chegar nelas. O resultado sempre vai chegar, vai possibilitar um acesso maior, né, para que as pessoas possam chegar nesse material, né, seja ele cinema, teatro, livro. Sim, a gente sabe que no Brasil o investimento e acesso à cultura é muito precário, é muito complicado, né? Então, a gente ainda depende muito de editais, depende muito da iniciativa dos governos, né, federal, estadual, municipal, para conseguir acessar um recurso para dar oferecer um serviço de bacana, um serviço de qualidade para a população, né? Porque é exatamente isso que a Ana falou, é tudo gratuito. A gente não tem como, não tem nem a menor intenção também de lucrar com o Cineclube, não tem porquê isso. Ele é todo gratuito, só que a gente precisou comprar um projetor, que a gente já comprou já faz uns dois ou 3 anos, né? Os filmes que durante muito tempo, né, antes da gente receber essa doação, durante muito tempo era eu e a Michelle que comprava, então todo mês a gente gastava um pouquinho ali, e diversas outras coisas. E daí agora com esses editais que saíram no ano passado da Lei Aldir Blanc, a gente conseguiu um recurso legal que a gente conseguiu investir nessas cadeiras, que quando a gente puder voltar com as exibições físicas, né, presenciais, que a gente espera que seja o mais breve possível, vai estar bem mais confortável, bem mais gostosinho, né, vocês irem lá ver um filme com a gente. A gente não, a gente mantém assim as coisas na raça mesmo. Mas é difícil, né, se não tiver algum apoio e tal. Porque como que eu e o Johnny ou a Ana ia arranjar uma grana para pagar a cadeira? Não é uma coisa barata, né? O projetor já não foi uma coisa barata, que foi o Johnny, né, que comprou e tal. Então a gente precisa mesmo, né, desse apoio. Eu acho que os editais, né, só ajudam nesse caso. De repente, se o poder público não tem iniciativa, né, ele tem que pelo menos incentivar essa iniciativa de alguma forma. Exatamente, né? porque não sei se a gente não falou sobre isso, mas no início do Cineclube, a ideia a gente era tentar fechar uma parceria com a prefeitura, sabe? Porque daí a gente entraria com o nosso trampo, né, com a curadoria, com os debates, enfim, a gente entraria com essa parte e eles entrariam com a estrutura, e não rolou, assim, não rolou. Né? Tipo, não rola, e na semana seguinte eles fizeram um outro projeto semelhante lá. Naquela época eu lembro que a gente conversou com o pessoal que era do jurídico lá, e eles queriam que a gente fundasse uma ONG para fazer isso. Mas eu acho que é importante, assim, a gente pensar sobre isso, né? Eu tenho dito, porque na verdade esses dias atrás eu tive uma iluminação sobre e aí isso me caiu, assim, que é o fato, né? A cultura está prevista lá na nossa Constituição como um direito. Sendo um direito, é obrigação do poder público nos oferecer contato, né, e acesso à cultura, a bens culturais, a bens simbólicos, e é fato, é isso, porque se está na Constituição que tem que garantir saúde, segurança pública, educação e cultura, cabe ao poder público esse investimento, e eles vão ter que fazer. Então, a gente tem que cobrar, né? Porque o trabalho a gente já faz. O que a gente precisa é de uma forcinha aí para melhorar a estrutura, para melhorar a recepção, para poder chegar em mais pessoas, né? E não é mais do que obrigação mesmo do poder público. Não é mais do que obrigação. Tem uma previsão constitucional para isso, né? Então, eu acho que a gente podia... Porque a gente vai ter essa parceria com o Cineclube, né? Todos os episódios do podcast. Toda semana a gente vai ter uma dica de filme, e eu acho que a gente podia começar hoje aí com 2 dicas de filme. Pegou a gente de surpresa. Mas tem que ser do acervo ou não necessariamente?
Eu acho que não necessariamente. Não. Pensei em um aqui que, já que a gente foi pego um pouco de surpresa para dar essa dica hoje, né? Eu estava me planejando para os próximos, mas aí eu pensei num filme que eu assisti semana passada, que é um filme brasileiro, já que a gente falou hoje sobre filmes brasileiros e sobre o mercado cinematográfico do Brasil ainda não ser muito respeitado, né? Eu assisti um filme brasileiro semana passada que é muito bom, que é O Tempo e o Vento, que é baseado na obra do Érico Veríssimo, né, que é uma epopeia do Érico Veríssimo, que são 5 ou 6 livros, se não me engano. Foi condensado em um filme só de um pouquinho menos de 2 horas, então é muito pouco tempo, é pouquíssimo tempo, uma obra como O Tempo e o Vento, mas ficou muito bom. Foi muito bem produzida, do Jaime Monjardim, né, que é um diretor de novelas da Globo e tal, né, e o filme é muito bom. Então fica de sugestão. Tem na Netflix, eu assisti ele pela Netflix. Você falou justamente do filme que eu ia falar, Johnny. Mentira. Eu nem assisti esse filme. Imagine. Eu acho que eu vou falar de um filme. Eu vou pegar minha colinha aqui, pegar o DVD pra... Inclusive, enquanto a Michelle escolhe o filme dela ali, eu vou falar que O Tempo e o Vento é baseado no livro do Érico Veríssimo, né, nos livros do Érico Veríssimo, e os livros também são incríveis, eu sou apaixonado pela literatura do Érico Veríssimo. Eu queria fazer essa treta até, assim, já que eu sou da área da literatura, eu queria fazer aquela pergunta. O livro ou o filme? O que vocês preferem, livro ou filme? Os dois. Sim, os dois. Cada filme, cada livro, cada adaptação vai ser diferente. E é aquela coisa, né? Quando você adapta uma mídia para outra mídia, independente se foi filme para o livro ou se foi livro para o filme ou filme para o livro, que também acontece, vai ter que ser diferente, porque você vai ter que adaptar a linguagem. Então, melhor ou pior, eu fico um pouco com o pé atrás de debater melhor ou pior, sabe? Para mim, são diferentes. Sim, acho que acaba uma completando a outra, né, na verdade. É difícil mesmo, né? Como a gente falou, é difícil comparar, porque é óbvio, né, que a literatura é uma experiência completamente diferente. Você tá lendo, você tá criando imagens na sua cabeça, e no cinema a imagem já vem pronta. São coisas bem, bem diferentes, né? Mas não quer dizer que um seja superior ao outro, né? Lógico que cada um tem a sua preferência, né? Tipo, tem gente que gosta mais de ler, tem gente que gosta mais de ver filme, mas eu acho que as duas experiências são muito válidas, né? Eu acho que uma não anula a outra, são experiências diferentes e eu acho que ambas são interessantes. Eu vou falar, então, do filme que eu gosto pra caramba, que é o Relatos Selvagens. Era um filme que eu queria muito exibir, a gente acabou não exibindo, sei lá porque, acho que a gente escolheu outro filme, é um filme argentino, e são micro-histórias, assim, são vários capítulos, um não tem conexão nenhuma com o outro, mas são histórias, assim, muito engraçadas, sabe? O filme já começa, vou dar um spoiler, assim, o filme já começa um avião caindo e tal, e era um cara se vingando, ele chamou todo mundo que ele queria, tipo, a mina que deu um fora nele, a professora que reprovou ele, não sei quem, ele chamou todo mundo pro avião lá e derrubou o avião e tal, enfim, mas então, as histórias todas são nesse naipe, assim, sabe? E aí tem um engenheiro bombita que ele fica puto e explode tudo, né? Enfim, é um filme deixa eu ver aqui, Damian Zifron, e justamente é legal, assim, porque você vai rir muito, você vai ficar muito indignado com muitas coisas, e você vai se sentir realizado com tudo que eles fazem ali, assim, sabe? Tipo, Bastardos Inglórios, quando você vê o Hitler morrendo, você fica... Os nazistas tudo morrendo e você se sentindo realizado. O Relatos Selvagens tem isso, assim, sabe, um pouco. Ele acho que aborda essa coisa selvagem do ser humano e a gente se identifica porque a gente também é um tanto selvagem, eu acho, assim, no pior e no melhor sentido da coisa. Então fica a dica de filme. Eu acho que, não sei se tem alguma plataforma de streaming. Ele tá no acervo, esse, Michelle? Esse não tá no acervo, mas eu tenho ele, eu acho que eu posso deixar no acervo também. Você fez uma boa propaganda dele, já fiquei com vontade de ver. Eu acho que a gente pode ir encerrando a nossa conversa de hoje por aqui, mas eu quero que a gente reforce lá, que a gente vai disponibilizar, então, vai acho que para a página do Cineclube, eu acho que dá para ir para o Capitulê, para a página da casa, o link que a gente vai disponibilizar com a planilha dos filmes que vão estar no acervo e que as pessoas vão poder emprestar. Então, vai dar para pesquisar em casa e depois só passar lá para pegar o filme. Vamos agradecer ao Johnny e à Michelle. Eles vão estar com a gente, então, todas as semanas, falando aí uma dica de filme
para a galera assistir, ou que vai estar no acervo, ou que vai estar em alguma plataforma, ou que vocês vão ter que fazer alguma maracutaia muito grande para conseguir? A gente que tem que agradecer, na verdade, né? Porque quando a gente voltou com o Cineclube, depois de ter ficado aquele ano parado, depois que o ponto fechou, a gente não tinha sede, daí veio a Casa Eliseu, né? A Ana abriu a Casa Eliseu junto com o pessoal lá. A gente foi um dos primeiros parceiros ali que a gente já sabia, opa, a Casa Eliseu abriu, a gente vai botar filme lá, e se a Ana não quiser, a gente vai invadir. E ela que e deu muito certo, e acho que é uma parceria muito legal, a gente está sempre trazendo coisa nova, e participamos de todo projeto da casa que tem, que dá para ligar de alguma forma com o Cineclube, a gente tenta ligar e colocar junto. Então acho que quem tem que agradecer é nós, né, pelo espaço, principalmente pela parceria. Acho que até fez uma parceria no passado, né, ano passado, não, peraí, tô perdida, né, foi 2019, acho, ou foi começo de 2020? Do Café com Prosa? Isso, que a gente fez um Café com Prosa com o livro... É isso, companheiro. Verdade. Isso, depois a gente viu o filme, né? Foi bem legal, né? Foi uma discussão bem joia também. O que eu acho que é coisa que a gente pode repetir também, né? Que foi bem legal nesse sentido que a gente fez bem isso de o filme e o livro, né? O livro. E aí também é legal a gente ver que, na verdade, tudo é jeito de contar história, né? É só o suporte que acaba sendo diferente. E é claro que aí vai ter... Tem um monte de coisa que envolve, né, a questão do filme. Eu estava pensando nisso, porque, na verdade, no livro, você escreve e a pessoa imagina. Quando você vai criar uma cena, você colocar aquilo fisicamente existindo, né? E nos recortes que o cinema precisa fazer, por causa das imagens e tal, é complicadíssimo, eu acho, também. Então, por isso também, às vezes, né, as pessoas ficam um pouco decepcionadas, enfim, ou supera, porque eu acho que tudo tem a ver também com orçamento, além de uma ótima direção, né? Então, também complica um pouco. Mas, enfim, é isso, Jaque? É isso, tá ótimo, adorei o papo. Obrigada, Michelle, obrigada, Johnny. Agradeço aí, como o Johnny falou, né, faço minhas palavras do Johnny, a gente só tem a agradecer o espaço que vocês dão, seja, né, o espaço físico, seja o espaço aí virtual, para a gente falar sobre o que a gente acredita, né. Obrigadão de coração. Então é isso, continue acompanhando os nossos podcasts, toda quarta-feira, nas nossas redes sociais. E aqui vai ter sempre uma dica de leitura para vocês. A de hoje é Contra Mim, do Dr. Walter Hugo Mãe. É o último livro do autor. É uma autobiografia, mas não é uma autobiografia de toda a vida dele. Ele faz um apanhado das memórias dele de infância e adolescência. Aquilo que fez, aquilo que moldou, na verdade, a personalidade do autor atualmente. Então ele fala das amizades, das influências que ele recebeu, dos significados, das importâncias, da família, né? E sempre com aquela maestria, com aquela poética que o autor tem nos seus livros, com aquele lirismo, né, que faz você viajar junto com o autor. Para quem não conhece, eu recomendo muito. Walter Hugo é um escritor português, contemporâneo, e que vale muito, muito a pena a leitura. Eu vou ler um trechinho aqui do livro que eu selecionei para vocês hoje. Não sou mais um menino de belíssimas intenções que fui. Essa criança de uma pureza que me inspira, mas quero muito ser ao menos a memória dela. Repeti 1000 vezes que já não sou boa pessoa, mas quero muito ser a memória de uma boa pessoa. Leiam, porque vale a pena. Esse é o podcast Casa de Gata. Literatura, poesia, dicas de filmes, dicas de livros e um bate-papo descontraído sobre a vida cultural em uma cidade periférica. Porque sim, existe vida cultural além dos grandes centros. Mais uma parceria da Casa Eliseu Voronkoff com a página de incentivo à leitura Capitule, por Ana Paula Frazão e Jaqueline Cartelli.